Fala galera, belezinha? Sejam bem-vindos, a mais essa aula aqui do nosso canal, uma aula vinculada a esse curso de hidrodinâmica de fluidos magnéticos. E eu queria começar a aula de hoje tentando dar um pouquinho mais de contexto para vocês. Eu sinto que nessa parte inicial do curso, na qual eu estou tentando meio que construir com vocês os alicerces, as bases conceituais para que vocês entendam as definições, os termos, as leis, as regras, o comportamento da matéria segundo a teoria eletromagnética, eu sinto que é importante que a gente esteja sempre meio que lembrando aqui entre a gente o contexto no qual está inserido. Então isso é um curso de fluidos magnéticos, tá? Essa parte inicial de eletromagnetismo, eu acho que ela é muito importante para que o aluno realmente se sinta seguro navegando nesse universo que é muito complexo, assim. Fluidos magnéticos é um assunto difícil, é um assunto que assim, pouca gente num contexto brasileiro de engenharia entende, domina, tem conhecimento, mesmo a galera mesmo da área de fluidos, os fluidodinamicistas, assim, de um modo geral não entendem muito sobre esse assunto porque ele é um assunto muito multidisciplinar, ele integra eletromagnetismo, integra um pouco de termodinâmica, integra um pouco de mecânica dos fluidos. Então, assim, para que a gente se sinta aqui motivado a querer continuar aprendendo esses assuntos, para que a gente consiga enxergar aonde eles vão ser utilizados, eu queria mostrar para vocês, assim, no início da aula de hoje, um pouco de um problema que eu estou agora, nesse momento, resolvendo, assim, para que vocês fiquem empolgados assim, e queiram, de fato, aprender esse assunto. Eu vou até mudar aqui de tela. Eu estava trabalhando esses dias nessa tela linda aqui, escrevendo um código de programação nessa lateral esquerda. Esse aqui é um código que eu comecei a escrever tem mais uma semana mais ou menos. E ele é um código assim que determina o campo de temperatura transiente em torno de um tumor sujeito a magnetohipertermia. Inclusive essa aqui é a versão 3.A do meu código. E qual que é o rolê assim? Nessa imagem aqui da direita, eu tenho uma malha de cálculo, de diferenças finitas, que representa uma região do espaço que tem aqui 2 centímetros, desculpa, por 2 centímetros. E no centro dessa região, eu tenho aqui, deixa eu pôr um outro tipo de contorno, que é o meu contorno do identificador, que mostra regiões do espaço. Então eu tenho aqui, na minha malha, algumas regiões. Eu tenho essa região interna vermelha, que é uma região que pertence ao interior de um tumor radial circular que tem aproximadamente 5 milímetros, se não me engano, de raio. E aí eu coloquei esse identificador para povoar dentro da minha malha de computação o que seria uma região que pertença a um tumor e uma região fora azul que não pertence ao tumor. Esse é um problema no qual tem um tumor esférico em meio a um tecido saudável, e aí eu coloco nessa região verde, nessa camada superficial, dessa região que separa o meu tumor da minha região de tecido saudável, nanopartículas magnéticas biocompatíveis. Então coloco ali um fluido magnético, vamos pensar assim, que fica lá envolto no interior desse tumor, e eu excito esse cara com um campo magnético oscilatório que vai gerar um movimento de vibração dessas nanopartículas e que vai acabar aquecendo o tumor. Então é isso que eu estou agora simulando aqui, resolvendo o campo de temperatura, o campo de magnetização, os campos vinculados às grandezas magnéticas e nesse contexto também a grandezas térmicas que eu quero resolver esse problema. Por quê? Porque as células cancerígenas elas são menos resistentes ao aquecimento, então elas acabam morrendo por esse efeito de aquecimento local. A questão é que isso tem que ser muito bem controlado, muito bem entendido, para que você consiga manter esse tumor que você quer meio que derreter numa região de temperatura que esteja ali num range adequado à saúde humana. E o entendimento de como esse campo de temperatura se modifica no espaço e no tempo, ele depende da solução dessa equação da energia, dessa equação diferencial parcial, que determina como esse campo de temperatura vai variar no espaço e no tempo, que vem de uma dedução baseada principalmente na primeira lei da termodinâmica, mas que nesse contexto deve estar acoplada a esse entendimento de como esses campos
de origem magnética vão interagir com campos de origem, aqui no contexto mais térmica, e se eu tivesse num contexto de movimento do fluido, também hidrodinâmica. Tá? Então aqui eu estou resolvendo o campo de temperatura, vamos pôr aqui por enquanto, né, em várias regiões do espaço. Né? Essa aqui é minha malha de cálculo, então eu estou vendo como é que esse cara está esquentando radialmente e monitorando a temperatura nesse processo. Assim, eu estou aqui por enquanto, simulei, sei lá, poucos segundos, e esquentei um pouquinho, de 36,5 para 36,6, assim. Então estou bem no começo ainda da minha simulação, estou esquentando esse tumor e quero ver como que esse calor se propaga. Para isso eu tenho que resolver uma equação diferencial, né, que se baseia em teorias de campo, que é uma coisa que a gente meio que aprende na faculdade, assim, em cursos de mecânica dos fluidos, transferência de calor. Veja, isso daqui nada mais é do que a solução da equação geral da condução de calor. É um problema de condução, só que com um termo de geração de energia interna por efeitos magnéticos que tem que ser resolvido. E a modelagem desse termo, ela depende de um entendimento de como campos elétricos e magnéticos se comportam. Então, assim, no fundo, isso aqui seria um exemplo de aplicação já, assim, numa área bastante interessante dos assuntos que a gente vai construir aqui nesse curso de fluidos magnéticos. Aqui, ó, eu tenho o meu campo de magnetização. Então as minhas partículas estão se alinhando na direção de um campo radial. Isso aqui é num dado time step, isso daqui está acontecendo ao longo do tempo, então esse cara fica oscilando, é um campo oscilatório, e essa oscilação ela produz um aquecimento desse tumor. É o que eu estou agora investigando em termos de pesquisa, porque tem várias perguntas que a gente não sabe ainda responder em relação a esse tema. A gente tem, assim, o que eu estou tentando fazer aqui agora é desenvolver um modelo matemático que consiga computar com precisão todos os mecanismos físicos que estão interagindo aqui para reger essa dinâmica. Então, por exemplo, nessa região aqui na superfície do tumor, eu tenho uma grande concentração de partículas magnéticas. Então, ali dentro, essa interação entre as partículas, ela vai afetar a resposta magnética desse material. Afetando a resposta magnética do material, isso afeta o campo de temperatura também, porque está tudo meio que acoplado, assim. Então eu estou numa fase de modelagem, de calibração, de comparação com alguns experimentos que foram feitos já. E estou aqui simulando, né? Aqui é a minha tela de progresso, 25% e tal, de um certo tempo que eu quero simular. Veja, isso daqui é um dos vários exemplos possíveis de aplicação de uso de fluidos magnéticos em contextos biomédicos, por exemplo. Tá? Então, assim, é um material que você pode usar em vários contextos, mas para que você consiga entender como ele vai se comportar, para que você consiga simular isso, você tem que ter um bom conhecimento das equações diferenciais parciais contínuas que governam esse problema. Né? E essas equações elas se baseiam principalmente num profundo entendimento das equações de Maxwell, que é o que eu estou querendo meio que desenvolver aqui com vocês nessa fase inicial do curso, e também das equações da hidrodinâmica. Tá? Então, vamos começar aqui a aula de hoje. Deixa eu pegar minha cabeça aqui, colocar na tela de baixo, e deixa eu abrir a lousa que eu meio que preparei para a aula de hoje, para que a gente consiga evoluir aqui no nosso curso. Tá? Falar muito assim dá uma sede, velho. Então, só beber uma aguinha aqui para a gente começar a aula de hoje. Bom, até agora a gente viu já direitinho 2 das 4 equações de Maxwell. A gente tem a lei de Gauss da eletricidade, né, que eu deduzi no começo desse curso, que é uma lei que afirma que monopolos elétricos podem existir individualmente na natureza, ou seja, uma carga positiva ela pode coexistir com uma carga negativa elétrica sem que as duas tenham que estar necessariamente colapsadas numa única estrutura, ou seja, o fluxo líquido de campo elétrico em torno de uma superfície fechada, ele vai estar associado a uma densidade de carga elétrica contida no interior ou nas vizinhanças dessa superfície. Essa é a lei de Gauss da eletricidade. Em seguida, a gente viu a lei de Gauss do magnetismo,
que afirma que a natureza magnética da matéria é diferente da natureza elétrica da matéria. Então, no contexto magnético, eu não consigo separar uma carga magnética positiva de uma carga magnética negativa, ou, em outras palavras, um polo norte de um polo sul de um ímã. Né? A natureza magnética da matéria ela sempre se manifesta em termos de dipolo, de cargas positivas e negativas colapsadas no único ponto, de tal sorte que aquelas linhas de campo que são emanadas da parte positiva do teu ímã, elas são sugadas para a parte negativa dele. E as linhas de campo magnético, então, são sempre fechadas. Essa é uma consequência da natureza magnética da matéria que está expressa na lei de Gauss do magnetismo. E agora a gente está num processo investigativo de tentar entender como que quantidades elétricas interagem com quantidades magnéticas. A gente começa esse processo de construção das equações de Maxwell, né, olhando para a natureza elétrica da matéria, depois olhando para a natureza magnética da matéria e depois a gente começa a perceber que esses caras estão meio que acoplados assim. A própria luz é uma onda eletromagnética, né? Então existe uma relação profunda, íntima entre a eletricidade e o magnetismo, tanto que a gente está aqui estudando uma coisa que se encaixa num contexto que a gente chama de teoria eletromagnética, tá? Então, na última aula, eu fiz algumas definições para a gente começar a entender que existe relação entre movimento de carga elétrica e resposta magnética em termos de campo. Então, eu apresentei lá a ideia de força de Lorentz, né? Uma carga elétrica se movimentando dentro de um campo magnético vai sofrer uma forcinha que vai mudar a direção dela. Inclusive, é interessante que eu comece a falar aqui e eu vou lembrando de histórias e tal. Então, como assim esse curso é o meu curso, eu gravo como eu quiser, eu vou me permitir aqui contar uma história interessante para vocês, assim, porque eu falei de força de Lorentz, eu lembrei aqui agora, né? Durante o tempo em que eu estive na Unicamp como professor, eu tive a oportunidade de visitar um laboratório muito interessante, assim, que é o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, se não me engano, acho que é esse o nome. Que é um laboratório assim, que fica próximo à Unicamp, mas não faz parte da Unicamp. E lá dentro eles têm um grande acelerador de partículas. Hoje em dia eles estão já, eu não sei como é que está essa obra, assim, se já foi finalizado ou não, mas na época eles estavam construindo o Sirius, que seria um maior acelerador de partículas do Brasil. E na época já existia já um acelerador de partículas menor lá, no qual as pessoas estavam ali estudando o comportamento de coisinhas muito pequenas. Para quem não sabe o que é um acelerador de partículas, eu posso explicar aqui rapidamente. Assim. Ele é basicamente uma estrutura muito grande, em forma de anel, composta por vários túneis com campos magnéticos muito fortes, que vão impondo forças numa partícula, né, carregada eletricamente, que se movimenta dentro desse anel. Então são ímãs que vão impondo forças numa carga elétrica que se movimenta dentro desse anel e vão acelerando essa carga a grandes velocidades próximas à da luz, de tal sorte que eles conseguem promover a colisão entre partículas eletricamente carregadas em grandes velocidades. E nessa colisão, a energia que é liberada, ela diz algo a respeito da natureza dessas coisinhas muito pequenas. Então, assim, é como se fosse um grande microscópio, né, que trabalha com essa ideia de promover colisões entre partículas elementares que são aceleradas por meio de anéis magnéticos. Tá? E aí eu estava visitando as instalações desse laboratório e tal, e tinha um lugar assim em que as pessoas estavam ali fazendo caracterização dos ímãs que eram usados para essa finalidade. Deixa eu mexer aqui meu mouse, senão a minha tela escurece. Tá? E aí, cara, o que assim, eu achei interessantíssimo, porque basicamente o que os caras faziam era pegar assim, tipo, um pedaço dessa estrutura, desse grande ímã, e eles faziam uma varredura tridimensional no espaço do campo que esse cara produzia em cada ponto do espaço ali. Então eles queriam saber as componentes do campo em x, y, z, em cada pontinho do espaço, ao longo de uma seção transversal do interior desse anel ali, né, já inserida dentro de um campo magnético. E para que isso?
Porque em função do conhecimento desse campo local e da velocidade que a partícula entra nesse pedaço da seção transversal, aplicando a força de Lorentz ali, eu tenho uma carga que se movimenta com velocidade num campo, então esse cara vai experienciar uma força. Então, sabendo a cara desse campo, eles eram capazes de computar em cada time step ao longo do processo de evolução temporal do movimento dessa partícula a sua trajetória, porque iriam conseguir computar ali a força de Lorentz que ela iria experienciar. Para a partícula fazer uma curvinha aqui, ela tem que experienciar uma força que puxa ela mais para o centro aqui. Então, conhecendo esse campo magnético e a velocidade que essa partícula entra, conhecendo a força de Lorentz ali e aplicando a segunda lei de Newton, resolvendo isso usando, sei lá, um Runge-Kutta de quarta ordem, eles conseguiriam computar esse movimento. Eu fiquei fascinado por isso, porque é uma coisa assim, super, mega, hiper, ultra sofisticada, mas que se baseia num princípio físico muito simples, força de Lorentz, né? A velocidade da carga, a intensidade da carga e o campo que ela está imersa. Com isso eu consigo computar a força que esse campo vai gerar nessa carga elétrica em movimento. E computando força e conhecendo um pouco de mecânica newtoniana, eu consigo computar o movimento ali, né? Então achei isso muito interessante. Veja, já é um exemplo de aplicação super interessante de um dos conceitos que pintou na última aula, que foi força de Lorentz, tá? Então só para que vocês realmente sintam aí na casa de vocês, né, que existe uma relação profunda, íntima entre eletricidade e magnetismo. E aí na última aula eu apresentei essa lei de Biot-Savart, né? E na aula de hoje eu queria mostrar que essa lei, que é de 1820, ela tem uma equivalência com a lei de Ampère, que é uma lei que foi proposta 3 anos depois, 1823. Então, basicamente, o objetivo da minha aula hoje é mostrar a equivalência que existe entre a lei de Biot-Savart e a lei de Ampère. A lei de Ampère, da forma que ela vai aparecer aqui, ela ainda não chega a ser essa terceira equação de Maxwell que eu estou buscando. Mas, a partir de algumas pequenas modificações, correções que vão ser feitas em cima dessa lei, eu vou chegar na lei de Ampère-Maxwell. E essa sim é uma das 4 equações de Maxwell que vai ser útil para a gente num contexto de fluidos magnéticos, para a gente fazer a modelagem das equações que descrevem todos os problemas no campo da hidrodinâmica de fluidos magnéticos. Então, assim, eu comecei essa aula mostrando esse exemplo do tumor, da aplicação, para que vocês entendam que a gente tem que ter um pouquinho de paciência nessa fase inicial do nosso curso para entender muito bem as construções, tá? Porque uma hora elas vão ser realmente utilizadas. Assim. Eu não gosto muito desse sentimento de aprender uma coisa meio que assim superficialmente, sem entender a lógica por trás das equações, das ideias, das variáveis, das grandezas, das unidades. Eu acho que fica um conhecimento manco, inseguro, né? E eu não gosto disso. Então, assim, eu vou me permitir aqui, com calma, no meu tempo, e construindo esse entendimento junto com vocês, tá? Vamos então começar a aula de hoje recapitulando, relembrando o que seria essa lei de Biot-Savart. Essa lei é uma dessas leis empíricas que se baseiam em observações experimentais, e o que ela afirma é o seguinte: se eu tivesse um fio reto, conduzindo corrente elétrica I, esse cara vai gerar um campo magnético em torno dele, tá? Esse campo ele vai decair com o inverso do quadrado da distância do fio, então mais perto do fio ele é maior, mais longe ele é menor e decai segundo essa lei. Interessante como a natureza gosta desse tipo de lei, né? Leis do inverso do quadrado da distância para predizer decaimentos. Assim. Isso acontece no contexto gravitacional, no contexto da lei de Biot-Savart. Acontece num contexto também, na mecânica dos fluidos, que quase ninguém sabe, que é quando a gente tem essa lei de Biot-Savart da mecânica dos fluidos, que basicamente afirma que se eu tivesse um filamento de vórtice aqui pequenininho girando, esse cara vai induzir um campo de velocidade aqui que também cai com o inverso do quadrado da distância, tá? Bom, eu ainda falo algumas questões sobre esse campo. Ele é perpendicular à direção da corrente e a esse vetor que conecta o fio à posição do campo num dado ponto P em questão. Em linguagem matemática, né, usando símbolos aí, isso seria expresso através da equação 1. Então esse diferencial de campo, né, ele depende da corrente que está passando ali, depende da direção da corrente
depende da distância do teu ponto em que você quer calcular esse campo em relação ao fio, decai com essa distância ao quadrado e tem essa direção vetorial. Aqui embaixo eu tenho então esse desenho, tá? E prestem bastante atenção nesse desenho porque ele vai ser usado aqui na aula de hoje para a gente mostrar essa equivalência que existe entre a lei de Biot-Savart e a lei de circuito de Ampère. Então, pois bem, a gente está aqui com a origem, suave na nave, esse cara está a uma distância R', né, de um ponto qualquer no fio, e a uma distância R de um ponto P, onde eu queira calcular esse campo magnético. Tá? Essa equação 1, se eu integro ela ao longo, né, desse comprimento todo aqui, desse círculo, para poder ter o meu campo B, eu teria essa versão 3, que é basicamente uma integral assim, desse campinho dB. Veja, deixa eu pegar minha canetinha, e nessa aula eu realmente vou precisar bastante dela, para que a gente realmente não fique aqui decorando as coisas e realmente entenda. Então, só para ficar mais claro, esse campo B aqui, ó, que está nessa direção, nesse contexto dessa equação 1, ele seria simplesmente 1 dB. Vamos pôr assim, vetor. Para eu computar o campo B total, que está circulando ali, eu teria que integrar esse cara numa distância, num círculo fechado C, e C seria aqui o contorno, que eu puxei aqui, ó, C, tá vendo? Desse círculo. Então, se eu integro esse diferencial de campo numa integral de linha fechada ao longo, né, desses pontos todos desse círculo, eu tenho o campo B que está sendo ali produzido a uma distância P do fio. Essa é a minha ideia. Então, essa aqui seria a minha lei de Biot-Savart. Essa equação aqui ela vai ser muito importante. Tá? Bom, o que a lei de circuito de Ampère fala? Ela fala meio que a mesma coisa, mas invertendo causa e consequência. Ela fala o seguinte, que assim como uma corrente reta em um fio gera um campo magnético B circular, um laço fechado de campo B também gera uma corrente reta no fio. Se eu consigo gerar um campo circular fechado, esse campo por si só gera uma corrente no material que possa conduzir essa carga, né, um material elétrico assim, que conduz a eletricidade, um metal, por exemplo, um fio de cobre, localizado no centro. Então, a lei de circuito de Ampère, ela fala uma coisa meio que inversa. Em vez de eu integrar a corrente aqui, esses elementos complicados, dl, vetorial, R menos R', não sei o que, num circuito, eu integro o próprio campo B nesse circuito fechado, aqui dl agora então é essa direção, para estimar a corrente. Repare que assim, quando você compara a lei de Biot-Savart, a cara dela, mesmo que você não tenha até agora entendido porra nenhuma, olha essa cara, complicada. Com a lei de circuito de Ampère, você vê que a lei de circuito de Ampère ela é mais simples, ela é mais amigável, ela é mais friendly. Por isso que ela é muito mais usada no nosso contexto, né, de eletromagnetismo, e por isso que ela vai virar uma das equações de Maxwell e não a lei de Biot-Savart. São leis equivalentes que partem por caminhos diferentes e chegam no mesmo lugar, mas a lei de Ampère ela é mais friendly, ela é mais amigável para você usar. O meu desafio aqui na aula de hoje com vocês, para a gente treinar um pouquinho dessas variáveis complicadas, tentar calcular essas integrais de linha e tal, é mostrar que esses caras são equivalentes. Tá? Então aqui eu vou começar então com um desenho para mostrar essa equivalência. Assim, esse pedaço, né, aqui do quadro demonstrando a equivalência, deixa eu aumentar meu rosto aqui, é a última coisa que eu preparei na aula de hoje, assim, de lousa pré-pronta. Daqui para frente a gente vai junto deduzir isso e mostrar para vocês, tá? Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, repare que a minha origem agora, e eu vou gastar um tempão aqui lendo esse desenho, porque é importante para a gente entender isso daqui. Então, a minha origem agora, ela está aqui, ó, tá? Ela não está mais num ponto aqui fora, como estava antes aqui, uma origem. Ela está bem aqui no fio. Então, veja, se a gente olha para essa figura inicial aqui de Biot-Savart, R' é a distância da origem até um ponto qualquer no fio. Se a gente olha para essa figura aqui de baixo, o R' vai ser a distância da origem, que está aqui agora, até um ponto qualquer no fio que está aqui embaixo. R', esse cara, ele muda do desenho porque eu peguei minha origem que estava aqui embaixo e pus no fio, então mudou. O R, que era a distância da origem até um ponto P qualquer no laço, ele também vai mudar. Vai ficar esse cara meio que radial aqui. Então R' e R mudaram porque eu mudei a minha origem.
para fazer essa minha integração. Bom, então aqui eu tenho uma corrente que tem essa direção DL, linha vetorial, que está subindo aqui no fio. Tá? Eu tenho R', que está apontando aqui para baixo. Eu tenho uma distância Z entre a origem e esse ponto R' qualquer no fio. E a ideia é que eu faça uma integração aqui em Z de menos infinito a mais infinito. Então eu vou integrar esse cara no fio mesmo. Mas antes disso eu vou trabalhar melhor as minhas variáveis. Tá? E aí se eu pego esse triângulo aqui e escrevo ele aqui, ó, eu vou ter então essas variáveis aqui. Ó. R' como sendo esse comprimento, R como sendo esse comprimento lateral e R menos R' como sendo essa hipotenusa. Eu vou chamar esse R menos R' de R estrela, tá? Para simplificar a minha vida. Daqui também, dessa figura, você percebe que R' vai ter um módulo Z e vai ter uma direção menos DL, porque DL está para cima, é a direção da corrente, e ele está apontando para baixo, então vai ser menos ZDL. Menos ZDL linha. Tá? Estou aqui organizando. Então a minha ideia é aplicar a lei de Biot-Savart a esse contexto. Então, sem mais delongas, deixa eu diminuir minha cara. E bora nessa, fazer essa aplicação. Bom, eu vou, para ficar tipo assim, fácil de consultar, puxar isso daqui. Ó. Essa equação aqui é importante. Esse cara vai ser puxado para baixo. Vamos pôr aqui no cantinho. Fique aqui, meu senhor. Vou subir também. Vou puxar isso daqui. Copiar. E vou pôr aqui no cantinho. Então, eu vou usar isso daqui para poder modelar o meu problema melhor. Então, vamos para cá. Perfeito. Esse cara aqui pode ficar um pouquinho menor. Tá ótimo. Vou dar um zoom para ficar mais fácil de mexer, de trabalhar. Vou dar um zoom maior. Vou puxar isso aqui para baixo também. Vou pôr aqui. Pronto. Então a minha ideia é aplicar isso daqui. Resolver essa equação, aplicar a lei de Biot-Savart a esse layout geométrico. Veja, o que eu vou fazer aqui no fundo, eu vou estimar não o B, mas o módulo desse campo. Por quê? Porque eu não estou afim de trabalhar com esse produto vetorial complicado. Então esse cara vai ser μ0 i sobre 4π. Essa integral aqui, então, vai ser uma integral. E repare que quando eu computo esse módulo, eu perco essa questão vetorial de direção. Então, eu não vou nem colocar esse símbolo de integral de linha. Vou pôr só uma integral aqui reta. Para a gente ver realmente em termos do que eu vou ter que integrar quando eu computo esse cara sendo um módulo. Veja, o módulo de DL, aqui é DL', tá? No nosso contexto. Vetorial R estrela, que é R menos R', ou R estrela, esse cara vai ser o módulo de DL', o módulo de R estrela, que multiplica o seno do ângulo entre eles. Olha a figurinha aqui, quem que é o seno? O ângulo entre eles. O nosso L', o DL, perdão, ele está na direção, vamos pôr aqui, essa é a direção de DL, e essa é a direção do R estrela. A gente pode colocar aqui R estrela, e aqui DL', direção. Então, esse ângulo entre eles é esse θ aqui. De tal sorte que esse cara vai ser seno de θ. Então, se eu aplico esse módulo de dr vezes R estrela, que é o que aparece aqui, para computar tudo isso aqui já em módulo, isso vai ser então igual, deixa eu pôr aqui uma barrinha, embaixo eu vou ter módulo de R estrela ao quadrado, em cima eu vou ter DL', módulo de R estrela, e aqui eu vou ter um seno de θ. Perdão, R cubo aqui embaixo, né? Então eu corto esse cara com esse e fica R quadrado embaixo. Então, o que eu sei até agora é o seguinte, que o módulo do meu campo B, produzido por essa corrente reta, num fio e tal, esse cara vai ser igual a μ0 i
sobre 4 π da integral, nem coloquei limite de integração por enquanto ainda, da integral de dl, melhor, para ficar mais bonitinho, da integral de seno de θ dl' sobre o módulo de r estrela ao quadrado. Beleza? Agora, eu vou usar algumas relações trigonométricas para a gente calcular esses caras aqui. Eu vou integrar isso daí, né? Depois eu vou definir direitinho os meus limites de integração, porque veja, aparentemente eu vou integrar na direção dl', na direção do fio. Quando eu faço esse lance dos módulos e tal, o meu elemento infinitesimal que vai contribuir para um módulo de campo nesse laço fechado vai ser cada pedacinho dl carregando carga elétrica, ou seja, corrente, que vai cruzando o meu condutor, que é o próprio fio. Então eu vou integrar, na verdade, em dl. Tá, mas antes disso, vamos estabelecer aqui algumas relações geométricas. Eu vou circular essa equação, que é uma equação importante. Cadê minha canetinha? Eu, às vezes perco, assim, meu mouse para de funcionar. Tá aqui, pronto. Então eu vou circular essa equação, que é uma equação importante. Tirar esse zoom para a gente ver como é que está o nosso quadro. Tá uma bagunça completa esse quadro, mas está de boa. Então isso aqui que eu tenho que fazer, circular. Essa equação, eu vou dar um número para ela, porque até agora eu usei a equação 1, 2, 3, 4, vai ser uma equação 5, só para a gente organizar aqui. E é muito comum em aulas que envolvam processos dedutivos, né, que a gente vá ali numerando as equações e tal, para a gente poder construir o nosso discurso, ter ali a nossa coesão. Pois bem, o que eu vou fazer aqui agora? Repara o seguinte, que esse R estrela que eu estou aqui modelando, o módulo dele, cadê minha caneta? Módulo. Cara, é muito difícil desenhar com um quadro pequeno, vou ficando para cá mesmo, dane-se. O meu módulo de R estrela, você olha para essa figura, módulo de R estrela, esse cara é um cara que aparece aqui, meu irmão, parece que eu tô com Parkinson, velho. Tremendo que nem um louco, brother. Deixa eu fazer o seguinte, vou pegar esse daqui aqui bonitinho. Esse cara, ele vai ser igual, se a gente aplica o famoso teorema de Pitágoras, o módulo dele ao quadrado vai ser igual a R ao quadrado, eu vou pôr aqui assim, R quadrado, mais R' quadrado. Agora, R', quando eu ponho aqui sem símbolo de vetor, é porque já é um módulo, tá? O meu R', eu já vi que esse cara é menos Z dl'. Então, o módulo de R' ao quadrado, que eu vou chamar simplesmente de R' quadrado, esse cara vai ser igual a Z quadrado. Por quê? Porque o dl é um vetor unitário ali, né? Ele aponta uma direção apenas, assim, não tem uma intensidade ali. É só para apontar uma direção, beleza? De tal sorte que o meu módulo de R estrela quadrado, esse cara vai ser então igual a R quadrado mais Z quadrado, e o meu módulo de R, consequentemente, que aparece lá, de R estrela, vai ser então igual a raiz de R quadrado mais Z quadrado. Esse cara vai ser a equação 6, se não me engano. É 6? É, porque já tem a 5 ali. Vou usar esse cara também. Aqui agora, eu vou chamar o meu dl de dz. Beleza? Porque está na mesma direção, z e l. Eu vou chamar de dz, só por questão de conveniência. Então aqui, vamos escrever assim, ó. Chamando dl de dz e aplicando 6 em 5, eu vou chegar numa equação que fala o seguinte, que o módulo desse campo B, esse cara vai ser então igual a μ0 i sobre 4π de uma integral de seno θ dz, no caso dl dz, sobre esse módulo que vai ser ao quadrado, r quadrado mais z quadrado. Vou integrar esse cara em z de menos infinito
a mais infinito. Então, ao longo de um fio inteiro infinito, qual seria esse módulo, né, desse campo que é produzido ali, como esse cara se relaciona com a corrente que esse fio produz e com a distância em relação ao fio e tal. Bom, vamos então buscar mais relações trigonométricas para a gente resolver essa treta. Eu vou pegar essa equação aqui, eu vou chamar essa equação de 7. Equação 7. Foi mal. E agora eu vou buscar outras relações trigonométricas. Se você olha para o seno de θ, o que é o seno de θ? Vamos olhar aqui para a figurinha. Ele é cateto oposto sobre hipotenusa, tá? Então, em termos de módulo, vai ser R sobre esse módulo de R estrela, que é R quadrado mais E quadrado raiz. Então, o seno de θ vai ser simplesmente o seguinte: R sobre a raiz de R quadrado mais E quadrado. Essa equação vai ser a equação 8. Beleza? Então eu tenho que aplicar essa equação em 7 para ver o que eu tenho que integrar de fato. Usando só trigonometria aqui eu vou resolver essa treta. Vou terminar esse campo aí usando a lei de Biot-Savart no caso prático. Então, usando essas duas equações aqui, então pegando 8 e tacando em 7, o que eu tenho que calcular vai ser isso aqui. Deixa eu dar um zoom maior para ficar mais fácil de escrever. Quanto maior o zoom, mais você treme, mais ele mostra que está tremendo. Usando 8 em 7, esse seno, nessa expressão aqui, ó, seno θ, dz, eu vou ter o seguinte. Confiram aí em casa para mim, por gentileza. Eu vou ter que o módulo desse campo B, esse cara vai ser μ0 i sobre 4π. Aí aqui eu vou fazer um negócio interessante, bem interessante. Em vez de integrar de menos infinito a mais infinito, eu vou multiplicar esse cara por 2 e vou integrar, para ficar mais fácil de integrar, de 0 a infinito. Então, porque é simétrico, né? É um fio gigante, tanto faz onde eu peguei, lá de baixo ou lá de cima, é 2 vezes do 0 até lá em cima. Né? Esse cara vai ser então igual a R dividido por R quadrado mais Z quadrado elevado a 3 meios dz. Por que 3 meios? Bora ver. A gente tinha aqui embaixo R quadrado mais Z quadrado. Em cima esse seno θ fica um R. Então vai ficar R quadrado mais E quadrado que multiplica R quadrado mais E quadrado elevado a meio. Então, se somos os expoentes, 1 mais meio dá 1,5, que dá 3 meios. Tá? Então, o que eu tenho que integrar no fundo é essa integral. Aí você fala, porra, como é que integra isso daqui, filho? Eu não sei integrar, isso aqui me complica a vida. Você vai pegar aqui, se você estiver em casa querendo fazer, não lembra como é que integra? Antigamente a gente sofria. Hoje em dia você vai no Wolfram Alpha. E vamos descobrir como é que integra esse cara. É um programa gratuito, né? Você entra na página e vê. Você vem aqui Wolfram Alpha, Computational Intelligence. Quero integrar. Integrar envolve cálculo, cálculo e análise, integrals. Então, computa uma integral indefinida. Pega esse cara aqui, por exemplo, um exemplo. O que a gente tem que integrar no fundo, se a gente olha para a nossa expressão, vamos olhar para ela aqui, é a integral, vou até deixar aqui no cantinho, que a gente consegue ver tudo. Veja, a integral é em z. Então, para z, esse r é meio que uma constante, concorda? Então, o que eu tenho que integrar, no fundo, é a integral de um r, eu vou chamar de a ao quadrado, mais x quadrado, o x seria o z que está embaixo, tudo isso elevado a menos 3 meios em x. Vamos integrar esse cara para ver? O que dá essa integral? Essa integral vai dar x sobre a ao quadrado que multiplica raiz de a ao quadrado mais x quadrado. A questão é você chamar x aqui de z, que é onde está integrando, e a é o próprio r. Então a gente tem aqui já um comportamento, até as curvas aqui. Olha que maravilha, a expansão em série dessa integral. Enfim, maravilha, né? Eu tenho a versão paga, que eu pago
Com ela você consegue colocar esse step by step. Ele mostra como é que integra, passo a passo, qual que é o método que ele usa para integrar e tal. Que é o que você aprende em cálculo 1, né? Mas fato é que a gente tem esse resultado da minha integral. Eu vou tentar ver se eu ponho ele aqui. Ah, deixa aqui no cantinho, foda-se, né? Eu vou... Só para mostrar para vocês que dá para integrar isso no Wolfram Alpha. Então eu vou pôr aqui nota. Essa integral em dz de r² mais z² elevado a 3 meios, isso aqui pelo Wolfram Alpha, esse cara vai ser, no lugar do que eu chamo de z, seria o meu x, esse cara vai ser z, então, dividido por r², que multiplica r² mais z² elevado a meio. Isso aqui, deixa eu só conferir que está certinho, é isso mesmo. Então, é tacar isso daqui aqui, ó, na minha integral e avaliar os limites de integração. Olha que coisa bonita, para a gente ver quanto que vale aí esse campo calculado via Biot-Savart. Então, esse módulo do meu campo B vai ser, então, μ0 i sobre, em vez de 4π, vira 2π. Aqui essa integral, então, vai ser simplesmente z sobre r² mais z² elevado a meio. Esse cara tem que ser avaliado entre 0 e infinito. Então, vamos avaliar. Veja, quando z vai para infinito, esse termo aqui embaixo, r² mais z², o z² indo para o infinito, ele é muito maior do que um r². Então, r² mais z² de baixo é tipo z². Né? Ele tende a z². Elevado a meio, z. Então, quando esse cara vai para infinito, esse cara, né, o limite, vamos pôr assim, o limite, quando z tende a infinito, do que? Disso daqui. Vamos pôr aqui. É fácil estimar esse limite, cara. É só você pensar, velho, se o z aqui embaixo está muito grande, ele vai ser muito maior do que esse r. Então esse r vai ficar tipo, pequeno, insignificante, desprezível, em comparação com z. Então isso aqui tende a z². Elevado a meio tende a z. Com z de cima, corta. Esse cara vai tender a ser 1 sobre r². Né? É isso mesmo, só para conferir. Isso. Deixa eu só ver uma coisa aqui. r². Por que tem esse outro r do lado de fora? Tem alguma coisa aqui que eu estou esquecendo de computar? Só um segundo. Tem um r faltando. Ah, tá. Tem um trem aqui muito louco. Esse rzinho aqui em cima, eu esqueci de incluir ele na minha expressão. Então ele está aqui do lado de fora. R, tá vendo? Esqueci dele. Porque minha integral é em dz e tal, né? Tipo, então esse r é meio que uma constante quando você integra em z. Desculpa. Então tem o r aqui do lado de fora. Tá certíssimo. Beleza. Então o limite disso daqui é simplesmente 1 sobre r². Espero que tenham entendido, tá, galera? E o limite, quando z tende a 0 desse cara aqui, não precisa nem tirar limite, né? Porque tá bem definido já, mas só para a gente manter o formalismo. Opa. Venha para cá. Ctrl Z, Ctrl V, obrigado. O limite desse cara é 0. Z tendendo a 0, isso aqui vai para 0. Então, daqui eu tiro que o módulo do meu campo B, calculado por Biot-Savart, vai ser simplesmente μ0 i sobre 2πr. Olha que coisa simples. O que eu estou falando, galera? É o seguinte, que um fio conduzindo corrente Izão, reta, ele vai produzir um campo magnético a uma distância r do centro, cujo módulo vai ser μ0, que é uma constante, I, que é a corrente, sobre 2πr. Então, um exemplo, para você entender isso daqui. Tá? Exemplo. Se I é igual a 1 ampere, a uma distância de 10 centímetros do fio,
Qual que é o campo, o módulo desse campo que ele vai induzir ali por Biot-Savart? Coisa bem simples. O módulo desse campo B vai ser μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro, que multiplica a corrente, que é 1 ampere, sobre 2π, que multiplica 0,1. Corta π com π. Esse cara vai ser igual a 2, 10 a menos 7 dividido por 0,1 é 10 a menos 6. Em casa, descubram a unidade desse campo aqui. Esse cara está em quê? Está em Tesla? Está em Gauss? Qual que é a unidade? Eu vou deixar aqui em aberto, tá? Mas esse é o campo que esse cara realmente produz aqui por Biot-Savart. Veja a trabalheira que deu para eu estimar isso daqui. Olha a calculeira. Olha esse quadro, que caos. O tanto de conta. Agora, bora calcular a mesma coisa usando a lei de circuito de Ampère. Você vai ver que eu vou fazer isso aqui em duas linhas. Vou até pegar esse espacinho aqui. Ó. E vou escrever o seguinte, estimando a mesma coisa por meio da lei de circuito de Ampère. E é um Ampère com E trocado porque esse cara era francês. Bom, o que a lei de Ampère fala é isso daqui, ó. Integral, vou pegar isso daqui, ó, puxar. Ctrl I, copiar ela separado, pôr bem no cantinho aqui, vai parado, pôr bem no cantinho atrás, pôr bem no cantinho aqui, vai caber nisso aqui. Eu vou pegar aqui a leizinha, que seria a lei de circuito de Ampère, para estimar. Veja, aqui eu tenho que pegar o próprio campo já. Tem alguma coisa que ficou zoada aqui no meu quadro, velho. Nesse caos aqui. Ah, rapidinho. Dá uns Ctrl Z aqui. Eu colei aqui um trem. Isso, pronto, melhor. Então, de novo, foi mal. Vou colar esse cara aqui. Tenha um pouquinho de paciência com seu professor, que hoje em dia já é um velho já. Não tem a mesma agilidade tecnológica, visual que vocês, jovens. Apesar de ainda dar para o gasto. Bom, aqui eu integro o próprio campo, velho. Então deixa eu pôr aqui menorzinho. Olha como vai ser muito mais easy resolver essa treta aqui se eu aplico a lei de circuito de Ampère. Se eu considero que eu quero calcular esse módulo, então eu já estou pegando um B que é constante em termos de magnitude ao longo de um laço e tenho que integrar esse cara ao longo de um laço fechado, no fundo esse cara vai ser igual, então, módulo de B, de uma integral em linha de meu DL, igual a π. Integrar os comprimentos ao longo de um círculo é determinar a circunferência desse cara, que é 2πr. Esse aqui já é 2πr. Então, pela lei de Ampère, eu vou ter, dessa única conta, que o módulo desse campo induzido aqui vai ser igual a μ0 e sobre 2πr. Duas linhas, cheguei no mesmo lugar que esse tanto de conta aqui, que parte de Biot-Savart. Então compare isso daqui com a minha expressão final aqui. É a mesma expressão. Vou tirar meu rosto aqui, ó. Isso daqui via Biot-Savart, isso daqui Ampère. Cheguei no mesmo lugar, muito mais rapidamente, usando uma outra lei mais simples. Então, assim, é por isso que a lei de Ampère é uma lei assim que ela é a mesma coisa que Biot-Savart do ponto de vista físico. É a mesma coisa. É o mesmo princípio, é a mesma manifestação do mesmo fenômeno natural, só que ela está escrita de um jeito um pouco mais complicado de você lidar, assim, dependendo do contexto, para estimar o campo, por exemplo. Tá? Então a lei de Ampère ela é mais fácil de você utilizar e por isso que ela acabou sendo uma lei que vai se tornar, depois de algumas correções que a gente ainda vai fazer, uma das equações de Maxwell, apesar de estar vinculada ao mesmo princípio da lei de Biot-Savart. Bom, galera,
Por hoje é só, era o que eu queria chegar. Eu queria mostrar para vocês a equivalência que existe entre a lei de Ampère e a lei de Biot-Savart. E na aula que vem a gente vai, então, apresentar a lei de Faraday, que é uma das 4 equações de Maxwell que falta para a gente fechar. E a gente vai corrigir essa lei de Ampère, adicionando alguns mecanismos extras que ainda não foram considerados nessa versão que eu estou aqui mostrando para vocês. Beleza? Espero que tenham entendido a aula de hoje. Agradeço pela companhia virtual, pela atenção e a gente se vê numa próxima aula. Um beijo no coração de todos vocês. Arro!